O Sr. Dr. Dragão da Mata diz que o acordo assinado no âmbito do plano tecnológico com a Microsoft não implicou despesas para o Ministério. Em todo o caso, quer no primeiro, quer no segundo memorando de entendimento entre o Governo e a Microsoft, há um conjunto vasto de compromissos, digamos assim, que abrem o caminho para diversos projetos e iniciativas. Eu gostava de perguntar se, mesmo inclusivamente no início da legislatura, se teve alguma relação se houve alguma relação entre os acordos e entendimentos com a Microsoft e a aquisição de soluções de soluções do ponto de vista informático, de tecnologias, nomeadamente a aquisição que chegou a ser feita de um programa chamado Microsoft Class Server, que pelo impacto, segundo julgo saber, inclusivamente pelo impacto financeiro insustentável que significaria para o Estado, acabou por ser substituído e muito bem pelo Moodle, que é o sistema que existe hoje na generalidade do sistema educativo e das escolas em Portugal, no apoio exatamente à gestão, digamos assim, do processo de ensino-aprendizagem. Qual foi o enquadramento e qual foi o papel do Ministério da Educação nesta matéria, e antes ou durante a vigência do PTE, e que influência tiveram os acordos e entendimentos do Ministério da Educação com a Microsoft, no quadro dos memorandos assinados pelo Governo, sobre as opções do Ministério da Educação sobre o software a adquirir. É que já chegámos, digamos assim, consensualmente à ideia de que o software livre tem sido considerado nas opções do Ministério da Educação, apesar da parte do E-Escolas isso não ter acontecido no início, aliás, em todo o programa E-Escolas, nos portáteis com ligação à banda larga. Mas, por exemplo, a verdade é que quer no E-Escolas, quer no E-Escolinhas, onde o Ministério da Educação teve uma intervenção mais direta, quer inclusivamente no concurso anunciado relativamente aos novos Magalhães, por assim dizer, o último concurso em dezembro, existe uma situação, que aí sim diretamente decorrente das opções do Ministério da Educação, em que as especificações exigidas impõem a utilização de algum software Microsoft, e não estou a falar do sistema operativo, não estou. Estou a falar da exigência da disponibilização de aplicações, de ferramentas de produtividade que utilizem e que permitam escrever em OXML. Ora, esta linguagem, como sabe, só o Microsoft Office é que permite aplicar. E, portanto, quer nas iniciativas anteriores, nomeadamente no Magalhães e as Escolinhas, quer agora mesmo em que há um concurso público que é anunciado pelo Ministério da Educação, a pergunta que eu coloco é se sim ou não existia uma alternativa. Nós sabemos que existe, do ponto de vista de ferramentas de aplicações de produtividade, digamos assim. Agora, quando se afunila a possibilidade em termos de opções ao ponto de impor uma especificação que torna inevitável a inclusão de um programa de processador de texto, etc., em que entra aí o Office da Microsoft como única alternativa, isto levanta outro tipo de preocupações, e eu gostava que esclarecesse essa matéria. Falou também o Dr. João da Mata sobre o investimento que ao longo dos anos foi sendo feito na ligação em banda larga às escolas e também na criação de redes wireless, digamos assim, nas escolas, neste contexto de uma ligação um investimento mais recente. Efetivamente, ao longo dos últimos 5 anos, eu tenho memória de umas 3 ou 4 vezes o Sr. Primeiro-Ministro ter estado em escolas diferentes e em ocasiões diferentes
de um ano para o outro a dizer está aqui a última escola que faltava ligar, já temos a banda larga em todas as escolas. Isto ia acontecendo, volta e meia. É claro que o Soutor disse há pouco uma coisa que também é importante, que estamos a falar de patamares diferentes em termos de velocidade de ligação, mas o que é certo é que enquanto, até pela segunda ou terceira vez, se inaugurava a finalização da rede de banda larga nas escolas, continuava a haver escolas que nem com o patamar anterior de velocidade de ligação. Ora, onde eu estou a querer chegar com isto é que, apesar da banda larga ter sido uma opção que não é de agora, não é deste ano nem do ano anterior, isto vinha sendo anunciado há vários anos, parece haver aqui uma contradição do ponto de vista da visão estratégica, quando, apesar dessa opção de ligar as escolas em banda larga, disponibilizar essa ligação para os professores e para os alunos, apesar disso, o E-Escolas obriga a que quem quiser candidatar-se e ter acesso a esses computadores portáteis estava obrigado a ter uma ligação de banda larga móvel, naturalmente, com o recurso e com a contratação, digamos assim, dos serviços prestados pelo operador que lançava durante um mínimo de 2 ou 3 anos, salvo erro. 3 anos. E, portanto, qual é a coerência e a consistência de uma visão estratégica para a promoção do uso da internet e dos computadores, falando só neste patamar, quando as pessoas são obrigadas, e houve muitas, podemos já saber, e toda a gente sabe, que houve muita gente que não aderiu ao E-Escolas porque não interessava, tinha internet em casa, porque na escola até havia banda larga, etc. Houve muita gente que não aderiu a isto, porque não compensava, saía muito caro, até porque depois o tráfego máximo permitido ou previsto no contrato por aquelas operadoras de internet de banda larga móvel era naturalmente muito pouco vantajoso e, portanto, há aqui uma contradição que, do ponto de vista das estratégias do Ministério da Educação e do Estado português nesta matéria, importa clarificar. É o tempo, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente, pedindo ao Sr. Dr. João da Mata que nos possa clarificar, apesar de esta ser uma vertente anterior à sua função como responsável do PTE, sabemos, e está na documentação que a Comissão tem acesso, da participação que teve no grupo de trabalho MTS em 2001. Portanto, esta não é uma experiência nova. Portanto, o Soutor não chegou em 2007, então vamos lá conhecer isto do princípio. Há, naturalmente, um acervo e uma bagagem de experiência e de conhecimento que traz para as suas funções no plano tecnológico de educação. Eu gostava que nos pudesse, tão sucintamente quanto possível, dar-nos nota da participação que teve nesse grupo de trabalho, o MTS, em 2001. Houve algumas reuniões em que participou. A que título é que teve essa participação e com que intervenção? E, mais importante ainda, por essa via, digo eu, a participação que teve na Comissão Interministerial para a Sociedade de Informação, que pressupunha uma articulação e uma ligação entre ministérios, do ponto de vista estratégico, etc., que pura e simplesmente não aconteceu no E-Escolas. E esta é uma questão incontornável em todos os trabalhos desta Comissão de Inquérito. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado.